Lindo! Cristiane. Lindo! Muito bom. Muito bom, lindo. Parabéns. Agradecer especial a sua mãe, papai. Lindo! Quero Quer ver Cocólive? Sofia. agradecer as mamães e papais que fizeram um baita esforço aí para gravar os vídeos para crianças. Foram quase 90 vídeos, dos pequenininhos até os maiorzinhos. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Está quase na hora de iniciar a EBD. Pastor Gerson. Está quase na hora de iniciar a nossa EBD, a classe dos adultos, tá? As crianças, os adolescentes se conectem às 11, os adultos agora se mantêm nesta sala. Pastor Gerson, quer dar uma palavrinha para nós aí, para a gente finalizar esse momento e iniciar a nossa EBD? Amém, meus irmãos. Que maravilha, viu? Bênção de Deus total. Bênção, muito bênção. Parabéns a todas as nossas coordenadoras aí, a Cris, a Simone, esse material todo preparado. Que Deus continue abençoando vocês e recompensando cada esforço, cada trabalho de vocês. Eu sei que foi uma semana bem intensa para preparar todo o material e tenho certeza que o Senhor as recompensará da forma que só Ele é capaz e pode fazer. Irmãos, para nós finalizarmos aqui essa manhã, um dia alguém chegou e disse assim para mim, é muito fácil, né, para Jesus, ele sendo Deus, ele sabia que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, porque ele era Deus, ele sabia exatamente qual era o plano e o projeto. Talvez a gente olhar nessa expectativa ou nessa ótica humana, de fato, pode ser que alguém que falou assim para mim um dia, talvez até entre aspas, eu diria assim, né? Ele tem razão. Mas quando a gente começa a parar e pensar a respeito da missão de Cristo, dos 3 anos de ministério de Jesus, e a gente vai olhando do início, primeiro momento do ministério, até o último momento do ministério, nós vamos vendo que o Senhor ele vai derrubando, ele vai destruindo cada um dos inimigos. E eu respondi para a pessoa que me fez essa pergunta, eu respondi da seguinte forma: Jesus vai enfrentando todos os demônios e ele vai aniquilando a autoridade e o poder que eles tinham naquela época, né? Mas o fato é que como é que Jesus derrotaria a morte? Ele precisava morrer para que ele pudesse chegar na morte e dizer para a morte: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, aquele poder que a morte tinha até então, naquele momento na cruz do Calvário, Jesus ele toma as chaves da morte e do inferno e ele decreta a morte. Morte, agora é vida. Agora já não há mais império da morte, já não há mais império das trevas, mas a vida. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o plano e o projeto do Senhor, para nós que conhecemos o Evangelho, já sabemos disso. Por que o Senhor fez isso? Para que realmente hoje não há mais inferno, não há mais poder das trevas, não há mais morte, não há mais nenhum tipo de governo, de principado, de potestade, de dominador no mundo, nas regiões celestiais, que podem, de alguma forma, nos separar do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Então, a minha mensagem nessa manhã, nessa pequena participação, queridos irmãos e irmãs, é que realmente, morte, onde está a tua vitória, morte? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória daquela cruz. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida família Betel, Deus abençoe a todos e como tem sido nossa frase nesse dia, né? Jesus ressuscitou verdadeiramente, ele ressuscitou. Aleluia! Deus abençoe a todos. Amém. Obrigada, pastor. Simone vai se preparar agora para começar a aula, né? Vou inverter aqui na minha mesa. Oi, fala, pastor. Tá. Enquanto os irmãos, a Simone está se preparando e falando para a classe dos adultos, as revistas chegaram quarta-feira de tardezinha, elas estão comigo.
Agora nós temos que ver logisticamente como nós vamos distribuir essas revistas. Elas já estão aqui comigo. Tá? Na igreja, pastor, ou estão na sua casa? Não, posso levar para a igreja. Amanhã já vai estar na igreja. Lá sem Tá. problema nenhum. Acho Por que enquanto está aqui em casa. no grupo Se da a gente IBD quiser. ali, a gente pode combinar, né? Quem tem interesse em ir buscar e combinar um horário. Perfeitamente. Perfeitamente. Podemos programar assim, então. Aqueles irmãos que tiverem interesse de buscar as revistas, tá? Podem fazer contato comigo, podem ligar lá na igreja, nós vamos estar às tardes lá na igreja tranquilamente. Ou se não pode ir à tarde, tem que ser pela manhã, alguma coisa nesse sentido, só me avise que a gente entrega e passa as revistas para vocês, meus irmãos. Tá bom? Obrigada, pastor. Tudo bem. Vou virar aqui para poder projetar para a Simone. Tá liberado, Simone. Tá liberado? Olha só, agora. Bom dia, queridos irmãos. Parabéns, quero dizer, Feliz Páscoa, né? Parabéns a todos que estão participando. Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Então, nós temos a segunda lição da revista. Eu passei um PDF no grupo, não sei se todos conseguiram acessar. Mas, enfim, hoje nós estamos na lição 2, escrita pelo pastor Marcos Elias. Tá dando para me escutar? Tá clara a minha voz? Então, a nossa lição... Dá para escutar? Tá dando para me escutar? Perfeitamente, Simone. Então tá. Continuando. Nós estamos na lição 2, escrita pelo pastor Marcos Elias. E o título é Motivos para buscar a plenitude do Espírito Santo. O texto áureo que ele escolheu está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10b. E assim diz: Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, 10. E como não podia ser diferente, ele escolheu, pode passar a próxima lâmina, por favor? Ele escolheu o livro de Atos dos Apóstolos, que foi onde se cumpriu a profecia de Joel, onde, quando Jesus ressuscitou ali, que ele estava aos 40 dias entre os apóstolos, ele voltou a lembrar da profecia e deu uma ordem para que os apóstolos ficassem em Jerusalém até que se cumprisse a profecia, até que se cumprisse a promessa. Qual era a promessa? A promessa é que ele entregaria o Espírito Santo, né? Ele ia entregar o Espírito Santo. Ia se cumprir a profecia de Joel. E assim foi. Os discípulos se reuniam para orar em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas, e era dia de Pentecostes. Isso está em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Eles se reuniram em Jerusalém, mais ou menos 120 pessoas, e na festa de Pentecostes, onde estavam ali vários judeus devotos e pessoas de todo mundo que vinham comemorar o Pentecostes em Jerusalém, a promessa se cumpriu. Deu um sopro na casa onde eles estavam, um vento soprou, e como línguas de fogo pousaram sobre eles. E aí eu peço para a Cris passar uma figurinha que tem aí do navio, um pouco mais na frente. Pousaram como línguas de fogo, mais uma. Sobre eles, mais uma. E aí eu tenho uma figurinha do navio, né, que fala aí o que é pouso. A figurinha do navio falando o que é pouso ali, que é muito interessante, que é uma peça que tem um sulco, aonde o navio ele fica parado ali em cima normalmente para conserto, né? Ali embaixo é a quilha do navio, aonde dá direção para o navio no mar, né? E ali embaixo tem o pouso, que é tipo um sulco onde encaixa a quilha do navio. Então, é uma peça pequena e uma grande potência se encaixa ali. Foi a figura que eu encontrei mais parecida com o que aconteceu ali em Atos, que o Espírito Santo pousou sobre os apóstolos. Então, um grande poder, um poder de Deus pousou sobre eles.
E interessante que a manifestação, pode voltar lá para testemunhas, para o primeiro item. O interessante é que a manifestação do Espírito, naquele momento, onde estava se cumprindo a promessa, se deu pela língua, pela linguagem, se deu pela comunicação, se deu ali porque eles falavam na língua das pessoas que estavam em Jerusalém. E tinha gente de 12 regiões ali. E eles escutavam o quê? Eles escutavam eles falando sobre as maravilhas de Deus. Então, ali, o sentido da audição e a fala nos idiomas dele era onde estava se manifestando o poder do Espírito Santo. Porque Jesus já havia dito, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para, e aí eu quero que vocês falem aí bem alto, para serem minhas testemunhas. E assim foi, a primeira manifestação ali do Espírito Santo, eles estavam sendo testemunhas, a partir da proclamação da palavra em idiomas diferentes, e as pessoas compreendiam que eles estavam falando das maravilhas de Deus. Está registrado assim ali no capítulo 2 de Atos. Então, o primeiro tópico é o Espírito Santo de Deus derramado para que sejamos testemunhas. Na primeira página da revista, o pastor Marcos usa 4 vezes a palavra testemunha. E ainda ele tem vários outros sinônimos e referências, como as palavras evangelho, pregação, anúncio, ensino. Essas palavras se repetem muito no livro de Atos. E, aliás, nos 22 capítulos de Atos, se vocês lerem, vocês vão encontrar a palavra testemunho, porque era dessa forma que o Espírito Santo estava se manifestando mais fortemente. E era dessa forma que as pessoas iam se convertendo por causa desse testemunho de palavra da vida, o testemunho da ressurreição de Jesus, o testemunho do cumprimento das profecias ao pé da letra, e também testemunhas oculares estavam falando sobre os acontecimentos daquele momento, os acontecimentos também quando Jesus estava aqui na Terra. Tá dando para entender? Bom, para sermos testemunhas, que é o primeiro tópico. Aconteceu que eles estavam falando em vários idiomas, né? E alguns estavam admirados, porque ouviam na sua própria língua as maravilhas de Deus. Outros ficaram debochando, dizendo, eles estão de vinho, eles estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a explicar o que estava acontecendo com eles. E como que Pedro explica? Pedro explica através do profeta Joel, que é o primeiro que ele cita. Ele diz assim, olha, o que vocês estão vendo acontecer aqui é o cumprimento do que falou o profeta Joel. E o que o profeta Joel falou? Que nos últimos dias seria derramado o Espírito, o que estava acontecendo ali naquele momento. E que os meus servos e as minhas servas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões e profetizarão. A palavra profetizarão. Profetizar é falar das coisas que vão acontecer. A palavra profetizar no grego quer dizer lançar luz. É vaticine, que é em grego. Vaticano quer dizer lugar profético, né? E profecia quer dizer lançar luz, lançar a palavra que gera. Joel está falando que o Espírito Santo seria derramado para profetizar, para falar a palavra de vida, a palavra que gera vida. Então, nós estamos vendo que ser cheio do Espírito Santo, cheio desse poder de Deus para profetizar, para falar
da ressurreição, para falar de Jesus, que ele é o Filho de Deus, porque toda a profecia, toda a palavra está voltada para a obra do Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, vindo à Terra, cumprindo a sua missão e vencendo a morte que reinava enquanto havia a lei. Bom, ele falou de Joel e logo em seguida ele começa a falar do rei Davi. O rei Davi e profeta, porque o rei Davi, ele nos Salmos, ele foi usado para as profecias messiânicas. No caso aqui, o Pedro usa Salmos 16, e eu vou recorrer ao texto, e Pedro fala assim, citando o Salmo 16. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta, e a minha carne repousa com esperança, porque não me abandonarás na região dos mortos, e nem permitirás que teu santo conheça a corrupção. Ele está falando sobre Jesus. E mais adiante, quando ele fala, não me abandonarás na morte, ele está dizendo que Jesus, ele é perfeito, ele encarnou, né? Ele veio aqui na Terra, ele não pecou, e ele foi crucificado. Um pouquinho antes, Pedro disse, mas a morte não pôde dominar. A morte não pôde dominar Jesus, porque a morte é uma punição por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Como Jesus não tinha pecado, a morte não podia dominar. E eu vou um pouquinho mais longe. Lá em Gênesis, depois do que o homem pecou, né? A condenação era a seguinte: tu vieste do pó da terra, e ao pó tu voltarás. E ainda diz ali que a serpente rastejaria e se alimentaria de pó. Dá para entender claramente que voltar ao pó é morrer, é morte. Se a serpente se alimenta de pó, ela se alimenta de morte. Jamais a serpente poderia comer o pão da vida, que é Jesus. E por isso Jesus não foi corrompido na morte, porque ele não voltou ao pó. Jesus não tem punição de morte para ele. E a morte, onde está a sua vitória? Por isso é perguntado, porque ela não pôde tragar Jesus. Porque Jesus não tem corrupção, Jesus é puro, Jesus é inocente, Jesus não tem pecado. Então não tem salário de morte para Jesus. Por isso a morte não pode. E esse é o testemunho dos apóstolos, não só pelas profecias que vêm desde o começo da Bíblia, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, até os dias que se cumpriu a profecia ali de Joel, e ainda Pedro está trazendo a profecia de Davi para falar de coisas que eles viram, foram testemunhas oculares e que ainda está se cumprindo. E ele está trazendo os profetas para dizer o que está acontecendo aqui hoje, o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós, para nós profetizarmos, para nós testemunharmos essa grande vitória. A morte não pôde dominar o nosso Jesus. Ele ressurgiu, ele surgiu de novo. Ressurgir quer dizer surgiu de novo, porque ele nunca pôde ser eliminado e nunca poderá, ele reina para sempre, né? No Cântico de Maria ali, ela fala isso, né? Que virá o rei que reina para sempre, com justiça, com paz e amor. Então, o Pedro, cheio do Espírito Santo, se cumprindo neles a promessa de Joel, e eles testemunhando dos profetas, e ele escolhe Davi para dizer, olha, essa profecia aqui também se cumpriu. E é isso que nós vamos testemunhar. Jesus vive. Amém? Agora a gente pode dar uma paradinha. Se alguém quiser fazer algum comentário, depois a gente já passa para o tópico 2. Estão me ouvindo? Aberto para comentários.
Se alguém quiser comentar, pode abrir seu microfone. Seguimos, Simone. Bom, vamos para o tópico 2. Cumprir com a ordem de Jesus. Bom, todos nós sabemos que a ordem de Jesus é ide. Ide, pregar. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunha, para pregar, para anunciar a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é que todas as profecias se cumpriram. Jesus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse é o Evangelho. E quem crer e for batizado, quem crer que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. O ID é para testemunharmos a mensagem, o Evangelho, a boa notícia. Bom, quem aceita Jesus, quem se alimenta de Jesus, por Jesus vive. Quando ele multiplicou o pão, que ele falou que vocês terão de comer da minha carne e beber no meu sangue, ele está falando, ele é o pão da vida, quem se alimenta dele, por ele vive. Então, a nossa pregação é para as pessoas reconhecerem que Jesus é o Filho de Deus e aceitarem o coração. Quando Jesus está no nosso coração, nós nascemos de novo. Como Jesus falou para Nicodemos, nascendo da água e do Espírito. Se Cristo vive em nós, o Espírito dele está em nós. Se Cristo vive em nós, nós temos a vida eterna. Por quê? Porque a morte não pôde tragar Jesus. E ele é a vida eterna. E ele em nós também recebemos a vida eterna. Essa é a mensagem, esse é o testemunho que nós somos, que Jesus delega para nós testemunhar. Bom, no ID, quando Jesus fala lá em Mateus, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai. Por que Jesus fala todo o poder me foi dado? Porque antes de Jesus vir à terra, antes de Jesus encarnar, a morte reinava por meio da lei. Então, Jesus tinha todo o poder, mas aqui na terra, quem estava reinando era a morte, até que ele encarnou e venceu a morte. Quando ele venceu a morte perdeu o seu reinado. E agora quem reina, quem tem todo o poder lá no céu e aqui na terra, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em Efésios 1, está bem claro isso, quando o apóstolo Paulo fala que Deus decidiu concluir a história, né, fazendo com que Cristo, o cabeça, unisse os céus e a terra em si. Então, nós falamos que Jesus Cristo é o caminho, porque Jesus uniu o céu à terra. E através de Jesus que nós vamos ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, ele é o caminho. Então, ele uniu os céus e a terra. Ele abriu o caminho, um novo e vivo caminho, Jesus abriu. Isso por decisão do Pai. Quando a gente está pregando a palavra de Deus, a gente está anunciando que o céu na terra, como diz a música do Diante do Trono, que Jesus fez essa ligação, Jesus abriu esse caminho. E essa é a nossa pregação. Tem a revista, Falando também em Marcos, capítulo 16, Jesus mesmo falando, quando ele estava ali nos 40 dias, né, depois de ressuscitado, esse texto é bom a gente consultar. Marcos 16, de 17 a 20. Marcos 16 é o último capítulo da Bíblia. E comissionando os discípulos para pregar, Jesus fala o seguinte, no versículo 15.
Vão pelo mundo inteiro, anuncie a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo, e quem não acreditar será condenado. Os sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ali no último frase do versículo 20, fala assim: o Senhor os ajudava e por meio de sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento era verdadeiro. Então, aqui nós temos algo muito interessante, que o Espírito Santo foi derramado para nós testemunharmos. Mas ali no livro de Atos, já no capítulo 2, Pedro fala a respeito de Cristo, que Jesus, ele realizava sinais e prodígios, e que Deus confirmava ele como filho, fazendo esses sinais e prodígios. Aqui em Marcos, nós vemos também que os sinais que acompanhavam aqueles que estavam pregando, os sinais comprovavam que o ensino deles era verdadeiro. Em Atos também fala, depois que Pedro ali na porta do Templo Formosa, um paralítico foi curado. Ele fala assim: vocês pensam que pelo meu próprio poder ou piedade esse homem foi curado? Então ele está reconhecendo, não é um poder dele, mas é a confirmação de Deus na sua autoridade, realizando sinais e prodígios de que é o ensino verdadeiro, de que é o ensino através do Espírito Santo. E em Hebreus também, Pedro, se não me fala a memória, ele ora: Senhor, confirma o testemunho da tua palavra, realizando sinais e milagres. Então, fica bem claro que nós recebemos o poder para testemunhar. E Deus, na sua autoridade, ele confirma com prodígios, com sinais e com milagres. E aí, eu também dou uma pausa e gostaria que houvesse participação nesse ponto, que nós recebemos o poder para ser testemunhas e Deus confirma na sua autoridade, realizando sinais e prodígios, e provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Pausa para participações. Obrigada. Cuidado com a quente. Alguém quer participar, por favor? Pastor Rui? Pastor Gerson? Não haverá participações? Estou em dúvida se estão me escutando. Estão te escutando, Simone. Ninguém vai participar? Acho que nesse momento não. Estamos te escutando, Simone. Sim, então eu quero frisar bem essa parte, porque está citado várias vezes no livro de Atos, e em Hebreus e em Marcos, que nós recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar, para profetizar, para ensinar, para pregar. E Deus confirma o testemunho da sua palavra, realizando sinais e prodígios, curas, libertações, sinais nos céus e na terra, como está escrito ali em Atos, no capítulo 2. Bom, se a gente vê o livro de Atos, Jesus fala a palavra que ele é o caminho. Jesus é o caminho. E a igreja aponta para o caminho, através do testemunho. E o que acontece? No livro de Atos, a gente vê primeiro Pedro pregando. Depois se levanta ali Filipe e Estevão como diáconos, já mais na frente ali no crescimento da igreja. Fala que Filipe e Estevão eram cheios do Espírito Santo.
O primeiro relato de pregação que tem é de Estevão. Estevão, ele pregava cheio do Espírito Santo. Isso incomodava, porque a pregação dele era sobre a ressurreição. E logo que encontraram o túmulo vazio, vocês podem ver que houve ali uma conspiração para dizer que Jesus não havia ressuscitado, que haviam roubado o corpo, que os soldados não viram, até teve pagamento ali para dar falso testemunho. Mas, como o Espírito Santo havia sido derramado, cada vez mais pessoas se convertiam e criam que Jesus era o Filho de Deus e havia ressuscitado. E era isso que Estevão estava pregando, e isso incomodava as autoridades. Porque, veja bem, um poder que está acima de tudo, um poder que vence a morte, um poder que é maior do que a vida, que é maior que qualquer governo, qualquer autoridade, qualquer principado, realmente, e que realiza milagres, sinais, que cura pessoas, que ressuscita pessoas, é de temer, sim. Com certeza é de temer. E as autoridades temiam. E os sacerdotes, as pessoas, os governantes se incomodaram com a pregação do Estevão, porque muitas pessoas se convertiam, ele era cheio do Espírito Santo. E aí levaram ele para os tribunais. E ali nos tribunais, cheio de ousadia, o que ele fazia? Testemunhava. Aí está a vida cheia do Espírito Santo, testemunhando diante de autoridades daquele tempo. E ele foi ali falando desde Abraão até a ressurreição. E sempre trazendo, olha, isso que aconteceu está apontando para o Cristo. E o que ele mais fala ali, ele fala de Moisés. Porque Moisés falou o seguinte, que se levantaria um profeta semelhante a ele, semelhante a Moisés. Bom, o que aconteceu com Moisés? Quando ele estava no Egito, que provavelmente ele entendeu que ele tinha esse chamado para ser o libertador de Israel, quando ele foi visitar os seus irmãos, ele matou um egípcio que estava espancando um irmão hebreu. Depois ele viu que haviam 2 hebreus brigando e ele chamou atenção. E o que vocês lembram da história? Que ele chamando a atenção, falaram para ele, por acaso, quem te suscitou juiz sobre nós? E essa pergunta foi longe ali entre os hebreus, né? Porque eles não aceitavam Moisés como libertador. E quando ele fala que, Moisés fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, está se referindo a isso, que o povo não o reconhecia como juiz, como Senhor, como Filho de Deus. Então, isso fez com que as autoridades ficassem muito bravas, porque estava falando de Moisés, a quem eles consideravam como autoridade espiritual máxima. E Estevão estava com Moisés. Que Jesus, aquele que eles mataram, era esse profeta da qual Moisés havia falado que Deus levantaria um semelhante a ele. E assim eles mataram, apedrejaram o Estevão, e o Estevão viu os céus abertos e viu Jesus olhando para ele. Então vejam, meus irmãos, refere-se a Estevão a Bíblia como um homem cheio do Espírito Santo, que encarou a morte por causa do testemunho da palavra diante das autoridades. Eis aí uma vida cheia do Espírito Santo. Já Filipe, que também era diácono da igreja, que estava lá na multiplicação de pães, que Jesus até perguntou para ele, e agora, como é que nós vamos alimentar essa multidão? E Filipe tinha, assim, provavelmente foi por isso, até um parênteses aqui, que ele foi trabalhar distribuindo ali alimentos e atendendo a população que estava precisando de uma ajuda social. Quando Jesus perguntou para ele, como que nós vamos alimentar? Ele falou assim, olha, nem trabalhando meio ano dá para alimentar essa população.
Mas louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ensinou ele que Jesus é o pão da vida. E agora o Filipe não só distribuindo alimentos para a população pobre, mas agora distribuindo o pão da vida, foi trasladado aonde estava um eunuco. E o eunuco lia o profeta Isaías, porém não entendia. O que aconteceu? Filipe foi trasladado, cheio do Espírito Santo, pergunta: você entende o que você lê? E o eunuco respondeu: o profeta aqui está falando de si mesmo ou está falando de outra pessoa? E agora eu quero destacar o seguinte: quando Jesus se referiu aos sacerdotes, João capítulo 5, 39, vocês leem as escrituras procurando. Vocês leem as escrituras, vocês buscam as escrituras, mas vocês não vão achar. Depois, não vão achar a salvação nas escrituras, na letra. Depois, Paulo também, ele fala que os sacerdotes, os fariseus, eles procuraram uma lei perfeita. Falando realmente de teoria, de ler a Bíblia, de ler a palavra de Deus, não como a palavra que é espírito e vida, mas ler a palavra como buscar na palavra argumentação, buscar na palavra na ciência da palavra, buscar explicação, buscar a palavra academicamente para confirmar em si ou para confirmar para outros ou para esclarecer. É nesse sentido da lei, é nesse sentido que a palavra fala que a letra mata. Procurar se convencer através de argumentos bíblicos, organizar conhecimentos bíblicos para ter um certo poder de sabedoria e conhecimento. Não, Filipe agora estava diante de uma situação assim, que o eunuco estava procurando ali na palavra e não entendia o que o profeta Isaías estava dizendo, se era a respeito de si mesmo ou de outra pessoa. Mas o Filipe, cheio do Espírito Santo, com esse dom da linguagem, com esse dom da profecia, com esse dom do anúncio das palavras vivas, das palavras que é espírito e vida, ele fala para o eunuco que é a respeito de Jesus, aquela profecia. E os olhos do eunuco se abriram, porque essa obra de testemunhar não é possível fazer sozinho, não é possível fazer por si só. Essa obra de conversão e de salvação é uma obra em que o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo de Deus, faz a obra nos corações. Nós somos vasos do Senhor. Nós temos que ter, sim, o conhecimento da palavra, mas a dependência do Espírito Santo, para ele nos levar àquele coração que já está preparado, àquela terra que o Senhor já preparou, e ali completar a obra do Senhor, fazendo a nossa parte como testemunha, e o Espírito Santo fazendo a parte dele, convencendo o homem do juízo, do pecado e enfim, fazendo a parte dele. E foi o que aconteceu ali com o eunuco. O eunuco, sim, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra viva atravessou o coração dele, atravessou a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E a pergunta foi o seguinte: olha, tem água aqui, o que precisa para mim ser batizado? O que precisa para mim nascer da água e do espírito? Nada. Então, Filipe batizou. Bom, eu estou apenas no capítulo 8 de Atos. São 22 capítulos. E daí para frente, o que vocês vão ver? Vidas cheias do Espírito Santo, como Cornélio, como Paulo, como Timóteo. O próprio Pedro ainda sendo tratado, tendo uma visão ali do lençol, né, onde tinha 4 animais impuros, e Deus falando para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Por que Pedro teve essa visão? Joel se cumprindo ali, né? E terão visões. Porque o Pedro, apesar de estar cheio do Espírito Santo, ele ainda precisava ser tratado
para pregar para os gentios. Então, Pedro ainda se cumprindo o quê? A parte da visão, né? Por que esse prodígio aconteceu com Pedro? Para ele continuar sendo uma testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, que ele cumpriu tudo que está na profecia, que ele morreu, ele ressuscitou e vive para sempre, e quer morar nos nossos corações. Então, precisou Pedro ter ainda esse prodígio, essa visão, para ele continuar testemunhando com coragem, com ousadia, né? Com convicção aos gentios, porque provavelmente ele estava um pouco abalado com a opinião dos seus irmãos judeus e ele precisava, sim, de ter esse prodígio para ele pregar com convicção a palavra do Senhor também para os gentios, que até eram chamados de cães, né? Os gregos eram chamados de cães pelos judeus, assim, tal era a antipatia que os judeus tinham com os samaritanos, com gregos, e, enfim, com pessoas pagãs. Bom, já estamos indo para o final. Eu falei do tópico 2, que é o de uma vida cheia do Espírito Santo, que eu entendo pelo livro de Atos, eu entendo pela palavra que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que esvazia de si mesmo. Tem um barulho aqui. Uma vida que se esvazia de si mesmo. E ali o pastor Marcos usa o versículo de Gálatas, capítulo 5, 16, que fala assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, como a gente está falando de vida cheia do Espírito, é uma vida que depende, que confia, que depende, que tem o testemunho, que traz os profetas, que traz a palavra. E o Espírito Santo usando essa pessoa como um vaso mesmo, para levar o evangelho, para levar a profecia, para levar o testemunho. Essa pessoa, ela não fala por si. Ela não fala por si. Essa pessoa, ela fala em nome de Jesus. Essa pessoa, ela fala através do poder do Espírito Santo. Então, ela realmente não pode estar preocupada ou vivendo em prol de si mesmo, seus desejos, desejos da sua carne. Não, a pessoa, ela está fazendo a vontade de Deus. Aí a vontade de Deus é essa, que todos nós venhamos ao seu conhecimento, que todos nós sejamos salvos. Então, gostaria que a Cris colocasse a última lâmina ali, para nós encerrarmos, enfim. Todo mundo está me escutando aí? Refletir a glória de Deus, anunciando a reconciliação com o Pai, por meio de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho de volta à perfeição do começo. Então, aí está o que é ser uma vida cheia do Espírito Santo? Sim, é refletir a glória de Deus em Jesus Cristo. E assim a gente está sendo testemunhas e apontando o caminho que é Jesus. O caminho para onde? O caminho de volta à perfeição do começo. O que era para ser, mas que foi interrompido por causa do pecado e da morte e do mal. Mas Jesus restaurou, Jesus nos redimiu, e Ele é o caminho de volta à perfeição. Amém? Está aberto para comentários. Que Deus abençoe a todos, espero ter sido clara. Estão me ouvindo, irmãos? Sim? Estão ouvindo? Eu queria aproveitar esta oportunidade para complementar apenas uma palavra desta lição tão bonita
que é a questão do poder que o Espírito Santo nos traz. E eu tenho vivido isso nas últimas décadas, especialmente junto aos alunos. E esse poder para testemunhar que o Espírito Santo, derramado por Jesus sobre aqueles que inicia sobre aqueles discípulos reunidos em Jerusalém, é um poder para servir. Não é um poder para dominar, não é um poder para ter status, não é um poder para se carregar no bolso, não é um poder para se ter diferenciação entre leigos e clérigos, mas é um poder para todos e é um poder para servir e não ser servido. Eu queria deixar essa frase mais do que impacto, mas uma frase clara sobre o que eu leio, sobre o que eu vejo, sobre o que eu tenho visto, sobre poder do Espírito Santo. Poder para servir os outros e não a si mesmo. E poder confirmado, segundo Marcos 16, confirmado por Deus através de sinais e prodígios, de cura, de libertação e de prodígios que, na autoridade de Deus, ele confirma que é do Espírito Santo, confirma que o ensino é verdadeiro, confirma que o dom do Espírito Santo é em nós para testemunharmos. Essa parte é muito importante, é bíblica. Tá tudo demais. Ai, que amor. Beijo, Alice. Rafa, tu quer falar? Tu levantou a mão aí. Mais alguém? Eu gostaria Tem um comentário aqui, então, por favor. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Então, tá bom. Eu acho que realmente assim está bem explicado, foi bem lido. Claro, eu tenho aqui a revista comigo, né? Então me facilita bastante aqui também a poder entender exatamente o que a Simone quis passar para nós aqui também nessa manhã. E é tão interessante eu acredito que aquilo que o pastor Rui falou agora é um fato, né? O próprio Espírito Santo, ele mesmo, quando Jesus vai falando, vai anunciando em João ali, né? Olha, é necessário que ele venha e ele testificará, ele vos fará lembrar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Ele fala de mim. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque hoje, no momento que nós estamos vivendo, quando eu digo hoje, não exatamente o momento agora, esse dia, mas atualmente o Evangelho, né? Como é que nós conseguimos discernir de fato se aquele homem ou mulher, aquele líder, né, cristão, ele é um homem ou mulher cheio do Espírito Santo? É quando literalmente, como está no norte da lição, que foi bem explicado por sinal, ele é uma testemunha viva de Cristo, a pessoa dele quase que nem aparece, mas quem aparece é Jesus. Ele cumpre a palavra, ele cumpre a ordem expressa de Cristo Jesus e de pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho, ele não prega outra coisa, ele prega o Evangelho, porque o Espírito Santo ele vai falar, ele vai testificar, ele vai anunciar quem é Jesus. Ele não vai anunciar quem é a pessoa, ele não vai anunciar qual é o ministério, qual é o nome da igreja, o nome da denominação. Ele vai anunciar Cristo Jesus. Então, eu acredito para nós, nos dias atuais, como nós vamos entender exatamente que se somos ou nós podemos entender, olha, aquele fulano, aquela Beltrana, enfim, ele realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele é pleno do Espírito Santo, porque a proposta da lição é justamente essa, né? A plenitude do Espírito. É quando realmente Cristo Jesus está transpirando naquela pessoa. Não é o nome dele, não é o nome da igreja dele, não é a pessoa em si, mas é a pessoa de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele vai testificar de Jesus, testemunhar, cumprir a ordem de Jesus. Este é o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, tá?
Muito bem, muito boa a explicação, Simone. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. E Paulo fala em Efésios 1, né, que não há nenhum poder acima, né, do nome de Jesus. Aliás, em vários lugares, né? Qual é o maior poder que existe? É o nome de Jesus. E o poder do Espírito Santo em nós está no nome de Jesus, o Senhor, o Salvador, aquele que reina e aquele a quem pertence a verdadeira coroa. Se fala de coroa muito hoje, mas a coroa que reina sobre os reis da terra, que se dobrarão, e estão se dobrando, os reis da terra estão se dobrando, isso está acontecendo hoje. O nome de Jesus é poderoso. Deu até vontade de cantar esse louvor agora. O nome de Jesus é poderoso. Amém. Está aberto. Quem quiser continuar falando. Mais alguém quer participar? Gostaria Então, de dizer... Alô? Oi, pode falar, pastor Rui. Não, é só porque a palavra que sempre me vem, que o pastor Gerson falou agora, é uma palavra de discernimento. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, quando alguém está batizado no Espírito Santo e pleno do domínio do Espírito Santo sobre a sua vida, claro que isso não é 24 horas por dia, mas que alguém que está continuamente buscando a presença de Deus e sendo usado pelo Espírito Santo, quem está cheio do Espírito Santo fala de Jesus Cristo, não fala do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si mesmo, ele não tem nenhuma vontade de se expor. Bom dia, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele leva essa pessoa a falar de Jesus Cristo. Amém. Mais alguém? Cris, voltando aí, Cris, então, eu acho que já até está quase 1 hora aqui. Eu, de minha parte, já concluí. Se alguém tiver mais algo a acrescentar, nós estamos aqui querendo ouvir, tá muito bom. Mais alguém? Eu vi que o pastor Lima estava na sala. O pastor Lima não quer falar nada. Está no mudo e sem vídeo, mas está na sala. Marcando presença só. Que bom. Mas acho que se ninguém mais quer falar nada, a gente poderia orar, né, Simone, para encaminhar e encerrar. Sim. Então, vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, te louvamos, te engrandecemos. Como é grande, Senhor, a nossa herança, Pai. Como é grande a herança que nós temos em Ti, Senhor. Somos herdeiros contigo, o Senhor de todas as coisas, o Senhor invencível, o Senhor inabalável, o Senhor que é o Filho de Deus, que encarnou, que cumpriu a sua missão, que foi pregado numa cruz, mas ressurgiu, surgiu novamente, vivo está. Nunca esteve morto, nunca foi tragado pela morte, porque Tu és o Filho de Deus, a nossa herança. Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque hoje nós comemoramos a Tua ressurreição, Senhor. Nós comemoramos a consumação do plano de Deus. Nós comemoramos, te louvamos e celebramos porque o caminho está aberto, porque tem acesso aos céus, tem acesso ao celeste. Porque nesse momento a nossa voz tem sido ouvida, a nossa oração tem sido ouvida, porque o caminho está aberto, a porta da salvação está aberta. Ó Senhor, nós te louvamos porque Tu derramaste o Teu Espírito Santo para nós proclamar essa boa notícia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe
a estar sempre na tua presença, dia a dia, Senhor, buscando a tua face e refletir a tua glória. E a tua glória é o Cristo, a tua glória é Jesus, o nosso Senhor manifestado. Manifestado outro tempo na carne, mas agora manifestado em nós, que somos o templo do seu Espírito, que somos as testemunhas da tua obra, não somente pela palavra, Senhor, mas porque o nosso Espírito atesta, Senhor, porque a tua vida está em nós, Senhor. Ó Deus, que nós possamos transbordar e transmitir essa verdade na força do Espírito Santo, na força do poder do teu nome, Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, que hoje, Senhor, ouvem mais uma vez, Senhor, e de mais uma forma, Senhor. Que obra é essa, Senhor? Que obra é essa, Pai? A obra de Deus é que conheçam a Ti, Senhor. Que cada um, Senhor, possa ser um obreiro nesse sentido, uma testemunha, Senhor. Ocular, sim, Senhor, porque pelo Espírito é possível ver a Tua glória, Senhor. Ó, Senhor, com os olhos do Espírito é possível ver, Senhor, a Ti, Senhor. E o Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Ó Deus, ali no capítulo 1 de Efésios, Senhor, as palavras que o apóstolo Paulo usa, Senhor, são palavras extremas, Pai. A riqueza da sua graça, Senhor. A generosidade, a abundância, Senhor. Parece que ele não encontra palavras, Senhor, para falar de Ti, Senhor. Não encontra uma palavra grande o suficiente para falar de Ti, Senhor. E realmente nós sabemos, Pai, que Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor Jesus amado. Ó, Senhor, e o testemunho, Senhor, e a oração que Ele pede é que nós conheçamos profundamente a Ti, Senhor. Que nós conheçamos profundamente, Senhor, para saber, Senhor, como é grande, Senhor, a Tua obra, como é grande, Senhor, a Tua pessoa, Senhor, como é grande o Teu plano para nós, Senhor. Ó Deus poderoso, sê conosco, Pai, abre os nossos olhos, leva-nos, Senhor, a esse conhecimento profundo, Senhor, para nós testemunharmos com coragem, Senhor, com convicção, com clareza, Senhor, a palavra da verdade, Pai. E que muitos, Senhor, possam entrar, Senhor, pela porta estreita, Senhor. Ó Deus, e trilhar, Senhor, esse caminho, Senhor, para o céu, Senhor, que é Tu mesmo, Pai, é Tu mesmo em nós, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias da terra, Senhor Jesus amado, que estão abaladas, Senhor, com essa situação, Senhor, atual, Senhor, de doença, Senhor. A morte tragando tantas vidas, Senhor Jesus amado. Quando, Senhor, Tu és a vida, Senhor. Senhor Jesus, se clamarem a Ti, Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, Tu ouve do céu e atende, Senhor. Deus poderoso, que o Teu evangelho seja proclamado nesses dias no poder do Teu Espírito Santo. E já Te agradecemos porque sabemos que essa obra o Senhor está fazendo, que essa obra está avançando, que as profecias estão se cumprindo uma a uma e que o nome do Senhor será exaltado, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Nós Te pedimos, fica conosco, Senhor. Já é tarde, Senhor. Fica conosco essa noite, Senhor. Ceia conosco, Senhor, na nossa mesa, Senhor, de celebração, Pai. Parte o pão e abre mais uma vez os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Simone. Obrigada, irmãos, que estiveram aqui desde cedo. Desculpa aí que deu problema na apresentação, a Simone me passou, mas a gente não conseguiu se comunicar muito bem aqui, não consegui acompanhar direitinho. Mas acho que a Simone pode mandar a apresentação ali no grupo da classe, né, Simone? Ô, Cris, a Neide quer falar, ergueu a mão. Neide, não? Não. Espera aí, que eu vou abrir para ela. Conseguiu, Neide? Só estava glorificando a Deus pela oração da Simone. Amém. Pastor Gerson, quer falar alguma coisa? Avisos?
Tudo normal. Vamos ter o nosso culto de Páscoa normalmente hoje, 19 horas, online, é claro, né, sem dúvida nenhuma. Tá? Nós vamos fazer um pronunciamento. Alguns irmãos têm me perguntado muito a respeito da ceia, até porque hoje seria um dia bem propício para isso também. Mas nós temos já uma orientação da CIB, da UMB, nesse sentido. Nós vamos seguir a orientação que recebemos. Tá? Deste mês, pelo menos de abril, nós não faremos nenhuma ceia. Tá? Ok, meus irmãos? Essa é a orientação que a gente recebeu e nós vamos permanecer assim. Eu depois vou manifestando durante a semana também, já está combinado, aí a gente vai fazer um pronunciamento para todos, também não só para a nossa igreja matriz, mas para as congregações nesse sentido. Mas a orientação que recebemos é essa, irmãos. E às 19 horas, eu gostaria que, mais uma vez, juntos, nós tivéssemos um culto poderoso na presença de Jesus. É um culto de Páscoa, é momento nosso. Eu, ao longo desses dias, agora indo para o 4º domingo, né, de culto online, eu tenho dito, irmãos, que 19 horas domingo não é o horário da Netflix, por favor. Né? Não é o horário da TV, não é o horário de entretenimento. É o horário da gente estar cultuando ao Senhor e como se estivéssemos naquele templo, mas somos uma igreja viva e eu espero muito que possamos não só ficar para nós o culto de hoje, irmãos, mas repartir o link, anunciar para os nossos colegas, amigos, que às 19 horas nós vamos ter um culto poderoso na presença de Jesus hoje. Amém? Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Isabel. Se a Isabel não tem um hino de ressurreição para cantar para nós aí, Isabel. Olha, nenhum que me venha à mente. Alguém lembra de algum para ela cantar? Mas tem aquele clássico, né? Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, em triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Feliz Páscoa, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Isabel. Sempre bom te ouvir. Obrigada, Amém. irmãos. Antes da foto aqui, só queria dar boas-vindas para o meu primo lá de Guiné-Bissau, o Lucas, que assistiu o EBD com a gente hoje. Ô, Glória. Lá da África. Bem-vindo, Lucas. E bem-vindo a todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Abram os seus videozinhos para a gente fazer a nossa foto. Abram os vídeos, deem um sorriso bem bonito. Todos aí? Isso! Vamos abrindo. Quem mais abre? Sorriso, então. São 2 telas, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, que hoje tem bastante gente aqui. Quantos são, Cris? Olha, a gente foi a 48, agora são 43. É isso aí, pessoal. Vou abrir os áudios agora para vocês conversarem um pouquinho. Uma boa Páscoa. Bolo aí, uma coisa. E aí, vai dar churrasco, gente? Não, eu quero saber se sobrou Já, alguma coisa. sim. Rafael, sobrou alguma coisa aí? Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Feliz Páscoa. Paz e paz. Feliz Páscoa. Fica abraçado. Feliz Páscoa, Moisés. Vocês também. O Jorge. Oi, Eric. Olha, Tudo bom?
Olha lá de São Paulo, do Claudemar. Além. Everton e Ju. Claudemar e Regiane. Naninha. Feliz Páscoa, Naninha. Feliz Páscoa, Nelson. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Martim, Elisa. Amém. Claudemar e Regiane, feliz Páscoa. Thelminha, para todos, feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Sim, feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Felipe. Beijo, Júlia. Páscoa, Maria e Jorge. Obrigado, Simone, para vocês também, para todos. Páscoa, Cláudio. Pastor Não, mas Lima, feliz Páscoa, Lima. Feliz Páscoa, pastor. Gerson. Rui, feliz Páscoa. Páscoa, feliz Páscoa. Sobrou alguma coisa aí? Moisés e a Jura. Sobrou, pastor Rui, sobrou? Sobrou. Tanto o café da manhã, o almoço da noite, né? Um abraço. Grande abraço a todos. Abraço, Páscoa, pastor Lima. Pastor Lima. Páscoa, dona Abraço, Isa. Pastor Lima. Um abraço. Deus abençoe. Pastor Lima. Para você. Páscoa, Cris. Uma Terezinha, beijo. Beijo. Vou desligar aqui, pessoal. Fiquem com Deus. Até de noite. Amém. Beijo. Não. Não bate no carro.